Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Eu também gostaria de agradecer muito ao convite da diretoria da SCB, especialmente porque eu pude vir com o Vinícius, né? Para quem não sabe, ele é meu esposo. E aí, às vezes, eu acabo viajando sozinha, né? Mas é muito bom quando a gente pode vir junto. E aí, dessa vez, a gente vai poder esticar um pouquinho mais para conhecer Brasília. Mas eu fico muito feliz de poder viajar, contar da minha experiência. Realmente foram 2 anos muito interessantes. Foram 2 anos muito difíceis, porque quando eu cheguei lá, 2 meses depois, veio a pandemia. E nós tivemos, a ilha ficou fechada, o aeroporto ficou fechado, até outubro de 2020. Então, tinha toque de recolher, tinha tudo que vocês possam imaginar, por causa do Covid. Então, também foi um período muito difícil, né? E graças a Deus pela internet, porque assim eu pude manter contato com a minha família, com as pessoas que estavam aqui. Mas foi um período realmente, a gente teve que, inclusive, se reinventar de diversas formas para continuar o trabalho do museu, que estava fechado, mas virtualmente a gente funcionou normalmente. E aí, outra coisa que eu fiquei muito interessada em estudar enquanto eu estava lá é realmente a questão da grande diversidade de animais que existe lá. Se a gente parar para olhar a quantidade de animais, de espécies, ela não é tão grande. Então, a diversidade de espécies é baixa, mas a endemicidade, ou seja, as espécies que só existem lá, a quantidade é muito alta. Então, isso é muito interessante, especialmente para a biologia, ou seja, o que está envolvido no surgimento e na criação, no surgimento da diversidade dessas espécies. E aí, um que chama muito a atenção é a questão dos tentilhões, especialmente porque os tentilhões de Galápagos, que a maior parte das pessoas chamam de tentilhões de Darwin, são ditos que são a prova da evolução, ou seja, ao observar a variação que existe nesses tentilhões, é claro que a gente pode afirmar que a evolução é um fato. E aí, quando a gente para analisar essa frase, a gente vê que tem alguns problemas, e eu gostaria de discutir isso com vocês. Antes disso, eu vou mostrar um pouquinho lá de como é o arquipélago de Galápagos. Pode passar para mim, por favor. Aqui tem um mapa. Fui eu que fiz, viu, Amanda? Fui eu que fiz esse mapa. A Amanda foi minha professora de geografia no colégio. Então, eu fiz 22 anos atrás, fui encontrar ela aqui. Mas na minha tese também eu trabalhei com mapas, então foi uma habilidade que eu desenvolvi. E aí eu criei esse mapa aqui para a gente ter noção. Ali a gente tem o Equador, o arquipélago de Galápagos pertence ao Equador, que está em branco, e o arquipélago é aquele pontinho verdinho, são várias ilhas que estão ali, né? Então, fica ali, como o professor Marcos falou, cerca de 1.000 quilômetros do continente. Não tem como chegar lá de navio, você só chega lá de avião. Então, você, invariavelmente, tem que ir ou para Guayaquil ou para Quito, e pegar um voo até lá. Pode passar o próximo. E aí a gente tem aqui, eu fiz esse desenho aqui também, para a gente entender quais foram os lugares por onde Darwin passou quando ele chegou no arquipélago de Galápagos, né? Lá no início do século XX, na primeira metade do século XIX, Charles Darwin fez aquela famosa viagem com o Beagle, em que ele deu uma volta ao mundo. Ele passou aqui pelo Brasil, América do Sul, deu a volta e foi ali para as Ilhas Galápagos. E lá ele passou cerca de 2 meses visitando essas ilhas que estão ali, ó. A ilha de Santiago, Isabela, Floriano e São Cristóbal, e ele viu algumas coisas muito interessantes. Durante toda a viagem dele, ele sempre coletava espécimes de animais. Então, ele levou de lá tartaruga, ele levou de lá aves, ele levou de lá, enfim, qualquer tipo de animal que poderia ser interessante para os pesquisadores lá de Londres, né? Poder analisar um lugar que era tão exótico assim. Então, ele coletou tentilhões, por exemplo, de todas essas ilhas pelas quais ele passou. E aí, ele viu algumas coisas interessantes. Antes disso, deixa eu mostrar como que é a paisagem lá de Galápagos. Pode passar? Vocês vão ver que é uma região, como é uma ilha vulcânica que surgiu no Pacífico, é uma região um pouco inóspita, né?
É uma paisagem de rochas vulcânicas, todas negras assim, e tem muitas praias, mas a vegetação que cobre a ilha é uma vegetação que é super adaptada a regiões bem secas, a crescer no meio das rochas, na areia. Existem regiões que são um pouco mais altas, têm uma altitude mais elevada, e isso acaba sendo mais úmido, e você tem uma diversidade de vegetação maior. Mas a maior parte da região tem essa vegetação rasteira, com essas árvores que são bem secas, porque realmente lá não tem água doce, lá não tem rio nas ilhas. As ilhas são cercadas, obviamente, por água salgada, e alguns reservatórios de água doce que existem são reservatórios que são formados pela chuva, pela água da chuva. Então, por exemplo, na ilha, tudo bem? Eu também tenho um quadro. Então, na ilha que eu morava, lá em Santa Cruz, não tinha água doce. A gente tinha que comprar água mineral para poder fazer tudo. Porque a gente abria a torneira, tinha água salgada, a gente tomava banho, água salgada, então não tinha outra alternativa. Então, o ambiente acaba se adaptando. Pode ir passar para o próximo. Aqui tem uma paisagem de vulcão, né? Então, lá ainda existem vulcões ativos, um pouquinho de cactos. Pode passar o próximo. E aí a gente tem as iguanas, né? Aí estão as espécies de iguanas que existem lá em Galápagos. Iguanas são répteis, são lagartos, né? E por que as iguanas são interessantes lá? Porque lá em Galápagos tem a única espécie de iguana marinha do mundo. Existem iguanas em outros países, na América Central, por exemplo, mas em Galápagos, essa iguana negra que está ali em cima, né? Ela só existe lá. Ela mergulha, ela se alimenta de algas que estão nas rochas no fundo do mar. E aí a gente tem, por exemplo, a terrestre, que é essa mais amarelinha. Ela pode viver ali na praia, mas ela não mergulha, ela acaba se alimentando do fruto dos cactos, de folhas. Tem essa iguana que está colorida ali embaixo, meio verde, meio vermelha. Ela é assim, por quê? Porque ela é igual à marinha, aquela negra, mas como ela vive numa ilha, e nessa ilha tem algas que são diferentes, e tem um pigmento ali que é diferente das algas de outras regiões, elas acabam tendo essa coloração por causa do tipo de alimento que elas comem. Tá? E aí depois tem essa iguana híbrida, que está ali embaixo mais escura, que fica numa ilha lá que eu tive a oportunidade de visitar, porque eu estava acompanhando um grupo de pesquisa lá da Universidade de Loma Linda, que é um lugar que só pode ir pesquisadores, né? E é um exemplo, um exemplar, tem uma população de 200 iguanas, do cruzamento dessa iguana marinha com a terrestre. Então, em algum momento, elas acabaram se encontrando, copulando, se reproduzindo, e essas iguanas híbridas, elas não são férteis, né? Então, são resultado aí do cruzamento de dois indivíduos de espécies diferentes. Depois, no próximo, a gente tem alguns exemplos da diversidade de aves. Essas, para mim, a da pata azul, o pequeno de pata azul, para mim, é o mais bonito, é o meu preferido de lá. Tem essa pata azul também por causa do tipo de alimento. É um peixinho que ele come e que tem um caroteno ali que deixa a pata dele azul, vai se acumulando. É interessante porque quando você vê o filhote, a pata é meio cinza. Aí, quando ele vai ficando meio mais adulto, a pata vai ficando mais azul. E é o mesmo esquema com o de pata vermelha. É o mesmo princípio, né? A pata vai ficando vermelha por causa do tipo de alimentação, e outro é o pequeno de Nazca, que não tem essa característica, mas tem as penas numa cor diferente. Nas próximas fotos, a gente vai ver as famosas tartarugas de Galápagos gigantes. Se tivesse tempo, dava para fazer uma palestra só sobre elas, porque são animais incríveis, são animais extremamente longevos, são animais resilientes, que ficam aí quase 1 ano sem precisar comer, beber água. Nas ilhas, tem cerca de 13 espécies dessas tartarugas, que se diferenciam basicamente por causa do tamanho e do formato do casco delas,
né, que é também uma adaptação muito interessante. Algumas vivem em regiões mais altas da ilha, outras em regiões mais baixas, muda a vegetação. Então, é bem interessante a gente fazer essa análise do formato e do tipo do corpo do animal com o ambiente que ele vive, né? Então, são animais bem interessantes e também são endêmicos de Galápagos. Não existe essa tartaruga gigante em nenhum outro lugar, a não ser uma ilha que chama, ou um arquipélago, que se chamam Ilhas Seychelles, que fica lá no Oceano Índico, e que provavelmente foi levada para lá de Galápagos. Tá? Se tiver essa tartaruga em qualquer outro lugar no mundo, é porque tiraram de Galápagos e levaram como em zoológico lá nos Estados Unidos, etc. Tá? E o próximo foi uma foto que eu gosto bastante, que é um pinguim de Galápagos, esse é um filhotinho, dá para a gente ver porque tem esse risquinho branco assim na cabeça, e eu estava fazendo snorkeling, um dia consegui, ele estava mergulhando perto de mim, eu consegui filmar, depois eu peguei um frame do vídeo e salvei. Então, eles são também o menor das espécies de pinguins, e é o pinguim que vive mais ao norte, próximo ao Equador. Todos os pinguins estão mais no hemisfério sul, na parte mais ao sul, né, lá na Antártica. Aí a gente tem aqui mais algumas aves, na próxima imagem, uma gaivota, flamingo, lá também tem espécies de flamingos que são endêmicas de lá, a fragata, que é essa que tem esse saco gular, né, essa bolsa vermelha, que é o macho que fica assim, no momento da cópula, né, ele fica chamando a atenção da fêmea. E tem o albatroz, que está ali à esquerda também, que é uma ave que vai para Galápagos, numa ilha lá, para poder fazer a nidação, né, para que seus filhos possam nascer. No próximo slide, eu peguei uma citação do Darwin, em que ele fala a respeito das primeiras impressões que ele teve quando ele chegou nas ilhas, né? Isso está no livro lá, A Viagem do Beagle, que ele diz o seguinte, é interessante para a gente ver o pensamento da época também, né? Considerando o pequeno tamanho das ilhas, nos sentimos mais surpreendidos com o número de seus seres aborígenes, ou na concepção deles mais primitivos, né? Em sua área confinada. Com o período geológico recente, o oceano inquebrável foi aqui dividido. Consequentemente, ambos no espaço e tempo, parece que somos trazidos, de alguma forma, para aquele grande fato, aquele mistério dos mistérios, a primeira aparição de novos seres nessa Terra. Então, ele estava vendo uma diversidade tão, assim, de seres vivos, e alguns até meio estranhos. Ele tinha nojo pelas iguanas, ele não gostava das iguanas, ele achava um bicho monstruoso, assim. Mas ele via esses animais ali e ele ficava pensando que ali era uma fotografia de como teria sido nos primórdios do surgimento da vida, né, por causa que as ilhas são recentes, o surgimento das ilhas é recente, ali no Pacífico. Mas aí, pode passar o próximo. O que os tentilhões têm a ver com isso? Como que eles surgem nesse contexto, né? E aí eu queria mostrar para vocês as fotos dos tentilhões, para vocês terem a ideia do que a gente está falando. Então, tentilhão é uma ave que parece um pardalzinho, é pequenininho assim, e se você tiver a oportunidade um dia de ir para lá, eles estão em todo lugar, em todo canto, está no chão, está no muro, vai no restaurante, sobra um pouquinho de comida no prato, ele vem em cima do seu prato para comer ali o restinho de comida. Então, eles estão espalhados por todo o canto. O interessante da gente notar é que existe uma variação desses tentilhões no tamanho do corpo deles, né? No padrão da cor das penas e, especialmente, no bico dessas aves. Pode passar o próximo. Eles ocupam diversos, o que a gente chama em biologia de nichos ecológicos, né? Então, eles estão presentes em diversos lugares, têm vários hábitos alimentares. Esse aí, por exemplo, é um tentilhão que costuma ficar em cima das iguanas se alimentando de carrapato. Então, ali na praia, é muito comum a gente ver as iguanas todas aglomeradas, uma em cima da outra, uma montanha de iguanas, que elas ficam todas, né, juntas assim, e aí eles vão em cima ali e ficam se alimentando dos carrapatinhos, né? É o que a gente chama ali de mutualismo na biologia. A próxima imagem mostra aqui, por exemplo, um tentilhão se alimentando de uma flor, de cacto. Enfim, a gente tem diversos tentilhões, e esses tentilhões eles se alimentam. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem
de diversas formas de alimento. Então, é esperado que eles tenham diferenças e mudanças de acordo com os seus hábitos. Próxima imagem. Agora, nessa imagem, dá uma olhadinha. Esses aí são os espécimes de tentilhões que o Darwin levou de Galápagos. O interessante é que, quando a gente vê na história, Darwin, quando pegou esses espécimes, ele não fazia ideia do que ele estava pegando. Para ele, eram todos da mesma espécie, só que quando ele chegou lá na Europa, lá em Londres, e ele levou esses tentilhões para os especialistas, os caras falaram assim, você não sabe a riqueza que você trouxe. E eles tiveram até dificuldade para organizar e classificar, porque o Darwin ele não tinha nem anotado de qual ilha ele tinha pegado o tentilhão. Isso era bem importante. Então, ele teve que ir lá buscar o capitão do navio, o Fitzroy lá, que tinha feito algo mais sistemático, e aí depois eles conseguiram classificar. Então, basicamente, o que eles verificaram quando analisaram esses tentilhões? Primeiro, que a diferença no bico desses tentilhões tinham a ver com a localização e aos hábitos alimentares. Tentilhões de ilhas diferentes tinham bicos de tamanhos diferentes, porque o tipo de alimento que estava disponível ali também era diferente. Outra coisa, as aves de Galápagos eram similares às aves do continente. Então, ele pensou o seguinte, se o arquipélago de Galápagos é recente, surgiu no meio do mar por erupções vulcânicas, e está cheio de bicho, quer dizer que esses bichos vieram do continente. Então, esses que estão aqui em Galápagos, eles são descendentes de ancestrais mais antigos, certo? Ele viu a similaridade e viu, então eles são parentes, E aí, ele viu também que essa diversidade de tamanho de bicos era importante e os tentilhões usavam isso como ferramenta, ou para quebrar, ou para furar. Então, ele viu que o bico ele tinha essa função bem importante. Bicos que eram maiores faziam com que os tentilhões pudessem comer sementes maiores e mais duras. Bicos menores, consequentemente, sementes mais duras. Portanto, no próximo, depois de passar esses quase 5 anos viajando, e especialmente também depois de passar por Galápagos, mas, ao contrário do que muita gente pensa, Darwin não teve a ideia da teoria da evolução depois de passar em Galápagos. Galápagos foi só um lugar que ele passou, mas que foi importante também. Ele, então, em 1859, publica o seu livro, relatando todas as suas observações e todo o trabalho que ele havia feito durante a vida dele, não só na viagem, mas também de tudo que ele fazia na fazenda. Ele fazia muitos experimentos com cruzamentos, entre aves especialmente, fazendo seleção artificial. Então, ele também relata muito disso no livro dele. E aí, na conclusão da sua teoria, ele faz uma espécie de organização do pensamento que existia na época a respeito do surgimento das espécies, só que ele vem e propõe um novo mecanismo. Ele fala o seguinte, primeira coisa, na natureza, na população, existem indivíduos que são diferentes uns dos outros. Então, por exemplo, existem tentilhões que têm bicos maiores e existem tentilhões que têm bicos menores. Então, existe essa variação. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer algum tipo de mudança ambiental e essa mudança ambiental vai selecionar aqueles que estão mais adaptados. Então, por exemplo, num exemplo que eu vou mostrar para vocês mais para frente, houve uma grande seca e só sobraram as sementes maiores e mais duras. Então, os tentilhões com bico maior, que conseguem comer essas sementes, vão sobreviver e vão se reproduzir, gerando descendentes como eles, com bicos maiores. Isso é seleção natural. E aí, eventualmente, ao longo do tempo, essas diferenças elas vão se acumulando, diferenças essas que foram
né, selecionadas naturalmente, vão se acumulando e vão produzindo novas espécies. Então, a gente tem o conceito da ancestralidade comum. Então, se a gente pegar a teoria do Darwin, do século XIX, basicamente ele falava isso. O que ele trouxe de novo? Seleção natural. Todas as outras coisas já eram comentadas na época, inclusive havia um criacionista chamado Edward Blyth, que também falava do contexto da seleção natural, mas ele falava o seguinte, olha, a seleção natural ela serve para a gente manter a espécie uniforme, para eliminar aqueles indivíduos que são mais fracos, para a gente eliminar aqueles indivíduos que não são capazes, para manter a população uniforme. Já o Darwin fala o seguinte, não, a seleção natural é o principal motor que vai fazer com que novas espécies possam surgir. E aí a gente tem a próxima imagem, que é o que nós chamamos de radiação adaptativa, ou irradiação adaptativa dos tentilhões de Galápagos. Pode passar a próxima. E aqui, nesse desenho, eu espero que vocês consigam ver, mas aqui tem vários tipos de alimentos, que comem frutas, insetos, cactos, semente. E aí, dependendo do tipo de alimento ali, você vai vendo que tem diversas formas de bico. E aí, os cientistas classificaram, então, os tentilhões que têm essas diversas formas como sendo de espécies diferentes. Mas existem algumas evidências de que eles estão conseguindo se cruzar, né? Então, na biologia, o que significa dizer que o indivíduo é de espécie diferente? Bom, se dois indivíduos eles conseguem se cruzar e gerar descendentes férteis, eles são da mesma espécie, né? Se você pega dois indivíduos, igual eu falei ali do exemplo, uma iguana marinha e uma terrestre, eles se cruzam, geram um indivíduo, mas ele não é fértil, quer dizer que esses pais são de espécies diferentes. Então, se a gente está vendo, por exemplo, que tentilhões estão conseguindo se cruzar e formando híbridos férteis, talvez exista, como a gente sabe que existe, uma dificuldade com essa questão da espécie, né? Mas, enfim, não é o foco aqui da nossa discussão. No próximo, então, eu deixo uma pergunta aqui. Próximo slide. Quais, então, são os mecanismos que explicariam o surgimento dessas adaptações? Ou seja, o que faria com que esses tentilhões tivessem essa diversidade de bicos que são adaptados a diferentes alimentos? Bom, a gente vem ali no início do século XX, pode passar o próximo, e aí, o que os cientistas estavam vendo? Não, peraí, a teoria do Darwin, ela explica algumas coisas, mas está tendo muita dificuldade para explicar outras. E aí aconteceu uma coisa chamada de eclipse de Darwin, que as pessoas pararam de levar Darwin em consideração, de acreditar na teoria do Darwin, e começaram a estudar outros mecanismos. Só que aí descobriram os trabalhos de Gregor Mendel, né, com as ervilhas, descobriram outros tipos de mecanismos ali na célula, e alguns pesquisadores e filósofos decidiram fazer uma nova teoria da evolução do Darwin, agregando esses conhecimentos de genética, que foram descobertos, junto com a recombinação, que é um processo que acontece na célula toda vez que vai produzir gameta. O DNA ele é recombinado, ele é rearranjado. E aí, o que eles disseram? Que essas variações, qualquer tipo de variação que existe nos seres vivos, ou que vão ser aí o objeto de ação da seleção natural, elas surgem por mudanças no DNA, que é o que nós chamamos de mutações. O que é mutação? Todo mundo aqui, provavelmente, sabe que o DNA ele é formado pela sequência daquelas letrinhas, certo? A, C, T, G, certo? A liga com T, C liga com G. Então, a gente tem toda aquela sequência. A mutação acontece quando a sequência dessas letrinhas é alterada. Então, de acordo com essa nova síntese moderna da evolução, ou neodarwinismo, mudanças no DNA que são aleatórias seriam as grandes responsáveis por fazer com que essa variedade aconteça, essa variedade surja. Então, qual que é a nova explicação agora? Bom, todas as espécies elas acabaram surgindo, porque, ao longo do tempo, aconteceram mutações aleatórias no DNA que conferiram a esse indivíduo vantagem na luta pela sobrevivência. Ao longo do tempo, dos milhões de anos, essas mutações foram sendo acumuladas,
fazendo com que surgissem novos membros, novos órgãos, novos planos corporais, né, tipo estrela, baleia, coral, enfim. E aí você tem, então, uma diversidade e o surgimento de todos os organismos. Então, basicamente, é isso que diz o neodarwinismo. Então, se a gente for pegar a explicação para essa variedade do bico dos tentilhões, essa seria, então, a razão, as mutações. Mas, pode passar o próximo. Também no século XX, na segunda metade do século XX, não eu, mas uma dupla de cientistas chamado Peter e Rosemary Grant, eles passaram 40 anos nessa ilha que está aí na foto, chamada de Daphne Maior, estudando os tentilhões. Eles são lá da Universidade de Princeton, então eles passavam 6 meses lá nas ilhas, faziam as anotações, voltavam. No outro ano, passavam esses meses, voltavam. Ao longo do tempo, eles tinham alunos que se revezavam, mas que faziam esse controle, então, desses tentilhões. Pode passar o próximo. Próximo slide tem uma imagem deles aí, ó. E isso já é no final, né, do estudo, eles, depois de terem publicado. E o estudo que eles publicaram e as observações que eles fizeram são muito importantes para a gente poder entender não só essa diversidade nos tentilhões, mas também o surgimento da variedade com relação à teoria da evolução. Então, eu vou falar bem rapidamente quais foram algumas conclusões deles para a gente poder entender o impacto. Olha só, esse aí foi um artigo que eles publicaram, se eu não me engano, foi em 2006, com os 3 tentilhões que estavam presentes naquela ilha de Daphne Maior. Essas aqui são as sementes que estavam disponíveis para esses tentilhões poderem comer. Pode passar o próximo. Aqui do ladinho, não fique assustado, esse é um gráfico bem legal e é fácil de ver. Ó. Vocês estão vendo a bolinha ali? A bolinha é a média do tamanho do bico do tentilhão. Em evolução, a gente nunca pode estudar a evolução e as mudanças no indivíduo. A gente sempre observa a média da população. Então, essas bolinhas mostram a média do tamanho do bico das populações do tentilhão ao longo desses anos de estudo. Você começa aqui desde 70, um pouquinho antes de 75, e vai até um pouco depois de 2005. Então, você vê ali que existem períodos em que esse bico diminuiu, foi para baixo de 0, depois aumentou, foi para cima de 0, você percebe que é meio milímetro ali, né? Meio centímetro, desculpa. É bem pequeno, mas para um animal que precisa se alimentar e comer ali as sementinhas, qualquer tamanhozinho faz diferença. Então, você vê que tem períodos em que houve uma oscilação no tamanho do bico desses tentilhões. Você consegue ver ali, ó, que os bicos deles são diferentes. Pode passar ao próximo. E aí eu coloquei aqui 3 setinhas. Essas 3 setinhas foram de eventos que foram responsáveis pela alteração no tamanho desses bicos. Então, essas alterações estavam ligadas ao quê? Principalmente a eventos ambientais. Então, num ano, lá em 77, teve 18 meses de seca. Ficou 1 ano e meio sem chover. O que aconteceu? Os animais eles iam comendo as sementes, mas com o tempo as sementes foram acabando. Como no início a maior parte da população dos tentilhões tinha um bico pequeno, as sementes pequenas acabaram rápido. Sobraram as grandes, e aí o que aconteceu? Os tentilhões com sementes maiores, que conseguiam comer os 2 tipos de sementes, acabavam levando vantagem e sobreviveram. Então, ali depois da primeira setinha, eles verificaram que houve 80% de mortalidade desses tentilhões. 80% dos tentilhões da ilha morreram por causa do tipo de semente que sobrou. Depois, ali na segunda, houve uma questão com o fenômeno El Niño. E aí as coisas mudaram de figura, até porque também foi detectado na ilha a chegada de uma espécie que mais para frente viria a ser uma espécie que iria competir pelo mesmo tipo de comida que os tentilhões da ilha. E aí o que a gente vê? A gente vê que a partir daquela setinha de 82, a verdinha, o que acontece com a média do tamanho do bico? Ela começa a diminuir.
por causa da oferta do tipo de semente que mudou por causa do El Niño. E na última, olha só o que aconteceu. Houve uma caída brusca no tamanho do bico desses animais. E essa terceira caída aconteceu não só por causa das mudanças ambientais, mas também por causa da competição com essa outra espécie. Então, a conclusão do Peter da Rosemary, pode passar o próximo? É, esse mesmo. Eles chamaram ou é chamado na evolução de deslocamento de caráter, que é quando existe uma variação em uma característica devido à competição com uma outra espécie. Então, como houve essa introdução de uma outra espécie ali próximo da metade para o final do período, lá no final, elas acabaram competindo pelo mesmo tipo de comida, e aí houve essa variação no tamanho do bico. E aí, o que aconteceu? Os pesquisadores, depois de observar o fenômeno acontecendo, eles quiseram descobrir por que isso estava acontecendo a nível molecular. O que está causando isso? É mutação? Eles foram investigar. E aí, um cientista chamado de Michael Skinner, ele é um cara que tem estado à frente das principais pesquisas na área de epigenética. Eles chegaram a uma conclusão bem interessante. Antes disso, o que é epigenética? Lembra que eu falei para vocês que o nosso DNA, a informação do nosso DNA, ela depende da sequência das letras, certo? Ok. Só que não é só porque essa sequência, essa informação está ali, que ela vai ser traduzida em característica. Porque existem mecanismos que podem ligar e desligar genes, ou seja, que podem fazer com que esses genes funcionem ou não. E esses mecanismos são os mecanismos epigenéticos, ou seja, são mecanismos que influenciam, que regulam a atividade do DNA. E eles têm descoberto que esses mecanismos, esses marcadores, eles são colocados ali especialmente por influência ambiental, tipo de alimentação, falta de alimentação e outras questões. Aí eu coloquei essa imagem aqui para mostrar para vocês que a gente tem a genética, a variação genética na sequência, né? Aí a gente tem a regulação, ou seja, quais genes vão funcionar. O Thiago comentou isso ontem, né? A gente tem o mesmo genoma em todas as células, mas não significa que eles vão funcionar 100% em todas as células. Então, na célula da pele tem uma parte do genoma que não funciona na célula do músculo. Quem que regula isso? São alguns mecanismos moleculares e também podem estar envolvidos mecanismos epigenéticos. Então, o que tem se descoberto nos últimos anos é que não só a sequência do DNA é importante para a variação, mas também o papel do ambiente na regulação e alterando a forma como o DNA se expressa. Pode passar o próximo. E aí, eu coloquei só alguns comentários para falar rapidamente do trabalho que a equipe do Skinner fez com os tentilhões. Então, eles foram ver, tá bom, mas essa variação do bico está acontecendo por causa de mutação ou por causa da epigenética? E eles chegaram à conclusão que existe uma correlação significativa, ou seja, as mudanças epigenéticas, elas estão muito mais ligadas a essa variação no tamanho do bico do que mudanças no DNA, do que mutações. Então, eles chegaram à conclusão de que, no caso dos tentilhões, essas mudanças na variação do bico podem estar acontecendo muito mais por causa de marcadores epigenéticos, por causa de mudanças na forma como o DNA é traduzido em características, do que na mudança da sequência genética por si. Agora, por que isso é interessante para nós, né, como criacionistas? Só fazendo uma observação aqui. A gente sabe que a mutação, como eu disse no início, é a principal fonte de variabilidade da teoria da evolução. Só que a hipótese naturalista coloca a mutação como algo aleatório. E quando a gente para observar as evidências, a gente vê que a maior parte das mutações, quando acontece, ou ela é prejudicial ou ela é neutra, ou seja, não tem efeito nenhum. Então, para você ter uma mutação que seja benéfica,
que se fixe na população, né, que todos os indivíduos tenham aquela mesma característica, você precisa de muito tempo. É por isso que, na evolução, a gente precisa de milhões de anos. Mas o que as pesquisas estão falando é que, na verdade, essas mudanças aleatórias, elas podem não estar assim tão correlacionadas com essas mudanças, mas sim a mudança na forma como esse DNA se expressa. Pode passar o próximo. E aí a gente não precisaria desses milhões de anos, até porque essas mudanças epigenéticas, os estudos têm mostrado que elas são hereditárias e elas são muito mais rápidas, tá bom? Aqui ele fala um pouquinho mais que a mutação como principal fonte de variabilidade na evolução, até mesmo para surgimento de doenças, não tem se mostrado como um fator que pode explicar essa variabilidade, ou seja, existe necessidade de mais, porque o que a gente tem de conhecimento na teoria hoje não está dando conta do recado. Então, ele propõe aqui que a epigenética pode ajudar a explicar esse processo. Pode passar para a próxima. Aí aqui eu coloquei um outro estudo também sobre os tentilhões, em que eles fizeram um estudo do impacto da urbanização lá em Galápagos, ou seja, será que os tentilhões que estão na área urbana são diferentes da área rural? E será que essas diferenças estão ligadas a mutações? Novamente, eles acharam que a maior parte das diferenças estão relacionadas a fatores epigenéticos e não a mutações. Aí pode passar para a próxima. Então, a variação dos tentilhões pode ser considerada prova da evolução, ou seja, eu posso olhar para os tentilhões e dizer que eles são prova de que houve o surgimento de um ser vivo super simples e de que, ao longo de milhões de anos, surgiu toda essa diversidade que existe hoje. Seria uma extrapolação muito grande a gente fazer essa afirmação. Mas tem muita gente que faz essa afirmação hoje. Você pega algo que é observável e você extrapola e aplica tudo que existe. Agora, se a gente for, por exemplo, pode passar o próximo, estudar a adaptabilidade das espécies, ou seja, a forma como essas espécies se adaptam às mudanças ambientais. O que é muito interessante, porque, vamos pegar um exemplo aqui, imagina dilúvio, né? Nós cremos no dilúvio. Destruiu o planeta inteiro. Os animais que sobreviveram eram apenas aqueles que estavam na arca. Eles saíram da arca e encontraram um mundo totalmente transformado e novo. Como é que esses animais vão encarar esse mundo em que o recurso alimentar vai ser diferente, em que o clima é diferente, talvez a água, a composição atmosférica é diferente? Será que eles têm carga genética ou informação suficiente para se adaptar a essas mudanças e sobreviver? Com certeza Deus colocou essa informação lá no DNA. Ou seja, olha, se acontecer, é uma coisa que o Dr. Marcos Eberlin chama de anteevidência, né? Então, se acontecer algum tipo de mudança ambiental, você tem informação suficiente, você tem mecanismos que podem fazer com que você se adapte melhor a essas situações. E a epigenética tem se mostrado algo bem interessante para explicar essa adaptação. Então, na minha visão, o que a gente vê nos tentilhões não é uma prova da evolução, mas é um exemplo muito interessante para a gente ver como que essas espécies conseguem se adaptar às mudanças ambientais. Isso tem sido observado em outros organismos também. E aí, para finalizar, eu gostaria de fazer só uma reflexão a respeito da teoria da evolução, porque a gente vê muito em documentários, em programas de TV, em entrevistas de pessoas, até mesmo em muitas vezes como os assuntos nos são apresentados, de que a teoria da evolução é fato, está sedimentado e que nunca ninguém pode discutir. Em alguns meios, se você questiona alguma coisa, você pode ser apedrejado, né? Assim, figurativamente falando. Então, eu trouxe 3 exemplos para mostrar para vocês de como a teoria da evolução ou o neodarwinismo tem sido questionado. O primeiro exemplo é justamente um artigo do Michael Skinner, que eu falei para vocês que fez os estudos com tentilhão, em que ele questiona justamente o fato de que o neodarwinismo ou as mutações não estão sendo suficientes para explicar tudo que a gente viu, toda essa variedade de características que existem aí. Então, ele fala aqui
que a taxa de mutações que são observadas, elas são muito lentas para a quantidade de variedades que têm surgido. Essas taxas de mutações deveriam ser mais rápidas. Então, isso significa que tem outra coisa envolvida, e eles estão estudando essas outras possibilidades. Pode passar o próximo. Então, ele fala aqui, ó, que... Pode ir ao anterior. Que a grande variedade de características que tem surgido também tem dificuldade de ser explicada pela genética mendeliana, sabe, o azão, azinho, 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 e azão com azão, cruza com azinho, azinho, e dá azão, azinho? Vocês lembram disso aí do colégio? Conseguiram entender? Essas características, elas não são transmitidas nesse padrão, não obedecem esse padrão do Mendel. Então, eles estão propondo algumas coisas, como deriva genética, acontece em populações bem pequenas, epistasia, quando um gene inibe a ação do outro gene, enfim. Estão tentando encontrar respostas para o que eles estão observando. Pode passar para o próximo. Eu não vou comentar disso não, pode passar o próximo. E aí tem um outro exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da nova teoria estendida, nova síntese estendida da evolução. Um grupo de pesquisadores está propondo uma reformulação do neodarwinismo, porque, da mesma forma que o Skinner, né, eles estão vendo que o que a gente tem disponível para explicar essa variedade não está dando conta do recado. Pode passar o próximo. Sumiu. Mas, enfim, já. Então, o que eles falam? Eles falam que tem... ótimo. Então, a forma como esses organismos têm se adaptado ao ambiente... Pode voltar um. A forma como esses organismos têm se adaptado ao ambiente, a questão do viés de desenvolvimento, né, que a seleção natural não é algo aleatório, é algo que é direcionado, porque ele vai selecionar as características que são mais adaptadas às mudanças, a herança, né, inclusiva, a construção de nicho, por exemplo. Os organismos se adaptam aos ambientes e modificam o ambiente que eles estão, como o castor que constrói represa, né? Então, todas essas coisas que têm sido estudadas, a teoria, o neodarwinismo não está dando conta de explicar. Então, eles estão propondo esses tópicos aqui, que também precisam ser incluídos nessa nova síntese. E, finalmente, no próximo, a gente tem aqui um site, que é o site do A Scientific Descent from Darwin, que é um grupo de cientistas, não são criacionistas necessariamente, nem defensores do design inteligente, são apenas cientistas e pesquisadores que se tornaram céticos em relação à habilidade dessas mutações aleatórias e a seleção natural poderem explicar toda essa diversidade de vida. Ou seja, precisamos de mais, porque essas mudanças são tão complexas, o ambiente, a interação desses seres vivos com o ambiente é tão complexo que só essas duas coisas não estão dando conta de explicar o recado. E o mais interessante para mim na questão da epigenética é que a gente pode explicar essas mutações, essas mudanças, que podem acontecer de uma forma mais rápida. Estão sendo feitos estudos que têm mostrado que elas são hereditárias, né, e você não precisa depender de mutações para elas acontecerem, né? Então, existe esse site aí, se você quiser entrar depois, Descent from Darwin, que tem a lista de todos esses milhares de cientistas que decidiram declarar que não acreditam mais no neodarwinismo, porque ele não é capaz mais de explicar esse surgimento da diversidade. Pode passar o próximo. E aqui eu encerro, por quê? Eu coloquei essa citação. Eu gosto muito dessa citação. Lógico que não é só porque a gente não concorda com a teoria da evolução que a gente sabe explicar como que Deus criou as coisas, certo? A gente pode, dependendo do conhecimento que nós temos acesso, a gente pode tentar entender como as coisas poderiam ter acontecido. Como eu falei do esquema da Arca de Noé, que esses animais teriam que ter se adaptado, que Deus teria colocado essas informações ali, de que essas informações elas não surgiram por mutações aleatórias, né? Mas já estavam ali.
Então, a gente pode tentar entender o que teria acontecido, mas a gente também precisa ter a consciência de que muitas vezes nós não vamos ter todas as respostas. De que existe uma parte, talvez a gente fique falando de questões filosóficas, usando aqui evidências científicas também, mas existe uma parte que, infelizmente, a gente não vai ter acesso. E a gente vai ter perguntas, e essas perguntas elas vão ficar, elas não vão ser respondidas. E Ellen White, no livro Caminho a Cristo, eu achei muito bonita essa citação, eu queria ler para vocês, porque ela fala exatamente dessa questão das dúvidas. Ou seja, o que será que está envolvido por trás do surgimento de toda essa variedade? Ok, Deus criou tudo que existe, mas a gente sabe que Ele não criou diretamente tudo que existe, né? Ele teria criado tipos de animais e aí, ao longo do tempo eles teriam se diferenciado, né, dentro dos seus limites, formado os animais que existem hoje. Mas Ellen White diz o seguinte: Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. Sua existência, seu caráter e a velocidade de sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são numerosos, ou seja, talvez você conheça alguém que tenha saído da igreja ou tenha aceitado a teoria da evolução porque tinha muitas dúvidas e achou que essas dúvidas podiam ser respondidas na ciência. Mas Deus diz para a gente que algumas coisas a gente não vai ter resposta, mas outras, Ele nos deixou essas respostas, especialmente quando a gente estuda a natureza. Ela continua aqui, ó. Apesar disso, e não é uma ou duas respostas, diz aqui que esses testemunhos eles são numerosos. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. Nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações. Ou seja, não seja criacionista porque sua família é. Seja criacionista porque você estudou e você também chegou à conclusão de que a única possibilidade que existe, de toda essa complexidade, de tudo que a gente vê, é que nós somos produtos do planejamento de uma mente inteligente, de um ser sobrenatural, que é o nosso Deus. Então, se você, como a palestra do Vinícius, como que você pode acreditar que processos naturais poderiam formar duas asas de duas borboletas que juntas parecem o rosto de uma coruja? É muito difícil, talvez você tenha que ter muito mais fé para acreditar que processos naturais poderiam formar isso, do que pensar, ok, Deus criou, não é questão de Deus da lacuna, entende? É questão de você acreditar que existe um designer e por isso você vai atrás para entender como que isso funciona. E aí ela continua aqui, ela diz para fechar: os que desejam duvidar terão a oportunidade de fazê-lo, enquanto os que realmente desejam conhecer a verdade poderão encontrar muitas provas onde apoiar a sua fé. Ou seja, Deus te dá a liberdade para sua fé ser baseada em razão. Ele te deu um desenvolvimento cognitivo, capacidades mentais para você ler, estudar, raciocinar e aceitar que Ele é o seu Criador. Então, se talvez você tenha dificuldade para isso, peça para que Ele te ajude a entender. Peça para que Ele te coloque diante de pessoas que podem responder a essas perguntas ou pelo menos te direcionar. Ou talvez são perguntas que a gente não tem resposta, né? Tem gente que pergunta assim: dinossauro entrou na arca? Eu não sei se dinossauro entrou na arca ou não. Não estava lá para ver, na Bíblia não diz que entrou. Mas pode ter entrado, pode não ter entrado. É uma pergunta que a gente não vai, mas ele não proíbe a gente de fazer esse tipo de pergunta. Então, é importante que nós entendamos que a nossa fé precisa ser racional. E muitas dessas respostas a gente vai encontrar estudando a natureza. Ok? Acho que é isso. Obrigada.